A sátira é, antes de tudo, política. Ela se alimenta das tensões sociais, da corrupção e das hipocrisias. Ao contrário de outros gêneros que podem se distanciar da realidade, a sátira se nutre dela. Quando você ri de uma sátira, você está, na verdade, sendo levado a refletir sobre as estruturas que governam o seu mundo. O riso, nesse caso, não é só entretenimento, mas uma forma de resistência. A sátira é um dos gêneros literários mais antigos e instigantes da nossa tradição. E sua história começa com um dos nomes mais importantes da literatura romana, Juvenal. Mas antes de mergulharmos no passado, me responda, você já riu tanto de algo que, no fundo, te fez refletir sobre as injustiças do mundo? É exatamente isso que a sátira faz. E hoje vamos falar sobre como esse gênero surgiu, se desenvolveu e vem incomodando os poderosos desde a antiguidade. Olá, amantes da literatura, eu sou Rodrigo Bravo, professor de literatura e editor do Clube de Literatura Clássica. No vídeo de hoje vamos falar sobre o perigoso gênero satírico, suas origens e seus representantes mais importantes na literatura ocidental. O termo sátira pode ter duas origens. A mais aceita vem da palavra latina satura, que originalmente significava miscigenação ou um prato cheio de variedades, em uma referência à mistura de assuntos e tons. No entanto, há outra possibilidade curiosa. Alguns estudiosos sugerem que o nome do gênero pode ter se originado da figura mitológica do sátiro, um ser metade homem, metade cabra, conhecido por seu comportamento lascivo e irreverente. Essa conexão pode ter a ver com o caráter debochado, insolente e muitas vezes transgressor das sátiras. A sátira, como a conhecemos, ganhou forma definitiva com o poeta romano Juvenal no século I. Ele tornou o gênero uma ferramenta para criticar os vícios e a corrupção de sua época. Suas sátiras, compostas em 16 poemas divididos em 5 livros, atacam com fúria as desigualdades, os excessos dos ricos e a decadência moral de Roma, revelando sua visão amarga e desiludida da sociedade. Juvenal era especialmente crítico em relação ao que percebia como a perda dos valores tradicionais romanos, como a virtude, a honra e o dever cívico, substituídos por luxúria, ganância e corrupção. Suas críticas miravam a elite, mas também figuras sociais diversas, desde mulheres licenciosas, poetas bajuladores e advogados gananciosos, até eunucos que alcançavam o poder, criando uma visão abrangente e caótica do declínio romano. Dentre os temas que explicava, Juvenal descrevia como cidadãos que deveriam servir à pátria acumulavam riquezas e privilégios enquanto o povo comum se afundava em miséria. Esse ataque explícito à elite romana e à corrupção na política reflete uma sociedade desiludida e desigual, algo que ecoa ao longo da história até hoje. Por exemplo, em sua 10ª sátira, em que um amigo do poeta deixa Roma por não suportar mais a corrupção e o caos urbano, inclui passagens icônicas como o famoso verso Panem et circenses, pão e circo, referindo-se à prática dos governantes de distrair as massas com comida e entretenimento, enquanto ignoravam questões sociais profundas. Juvenal acreditava que a busca pelo prazer e pela autogratificação traria a ruína da integridade do império. Além disso, Juvenal não estava isento das consequências de sua postura política. Embora existam poucas evidências sobre sua vida pessoal, há indícios de que ele possa ter sido exilado por suas sátiras, provavelmente por ofender membros poderosos da elite imperial. Isso mostra o quanto sua obra incomodava os poderosos, tornando-se uma arma perigosa contra a corrupção e a hipocrisia, mas também uma forma de resistência diante de um sistema opressor. Além de Juvenal, outro gigante da sátira foi Horácio, que praticava uma sátira menos mordaz e mais humorística, ainda que incisiva. Horácio frequentemente criticava os excessos e a hipocrisia social, mas de uma forma mais branda, sem tanto do cinismo ácido de Juvenal. Um exemplo clássico é a sua sátira 1.9, onde ele descreve uma cena cômica, mas cheia de significado: o encontro com um homem insistente que o persegue pelas ruas de Roma. Esse bajulador tenta desesperadamente agradar Horácio, que por sua vez faz de tudo para escapar da situação embaraçosa. O primeiro verso nos mostra o poeta em primeira pessoa, exasperado, murmurando consigo mesmo: Ibam forte via sacra sicut meus est mos. Eu estava caminhando pela via sacra como de costume. A via sacra,
a principal rua de Roma se transforma no palco de uma comédia da vida cotidiana, onde Horácio, um homem de destaque, é constantemente importunado por figuras insignificantes que desejam algo em troca de sua bajulação. Embora seja uma situação trivial, Horácio satiriza de maneira perspicaz o comportamento servil e interesseiro das pessoas que cercavam os poderosos na Roma antiga. O bajulador, que não consegue captar os sinais de desconforto, é uma caricatura daquelas figuras que buscavam favores e status a qualquer custo, uma crítica que ressoava profundamente com o público romano. Com o passar dos séculos, o espírito satírico encontrou novas vozes na literatura europeia. Jonathan Swift, o autor de As Viagens de Gulliver, é um dos exemplos mais conhecidos de satirista moderno. Swift usava a sátira para criticar o comportamento humano e as falhas da política inglesa de sua época. Ele pegou a ideia de usar o humor como arma e a elevou a outro nível. Ao apresentar sociedades fictícias e exageradas, Swift não estava apenas criando histórias de aventura, mas cutucava as feridas da política inglesa e do comportamento humano. Quem leu A Modesta Proposta, sua obra mais chocante, nunca esquece o impacto do que parece à primeira vista uma proposta absurda e grotesca: resolver o problema da fome na Irlanda devorando crianças. Mas a proposta de Swift, claro, é uma crítica feroz à insensibilidade dos governantes para com o sofrimento do povo. Um fato curioso sobre Swift é que ele, assim como muitos satiristas, teve sua cota de problemas com a censura. O poder da sátira reside exatamente na sua capacidade de expor as verdades que os poderosos prefeririam manter escondidas. Muitos escritores de sátira ao longo da história enfrentaram perseguições por suas palavras afiadas. Juvenal, por exemplo, foi exilado por suas críticas à corte romana. Swift teve suas obras censuradas, e até mesmo Voltaire, outro grande satirista, foi preso e exilado por suas sátiras contra o governo francês. A sátira é, antes de tudo, política. Ela se alimenta das tensões sociais, da corrupção e das hipocrisias. Ao contrário de outros gêneros que podem se distanciar da realidade, a sátira se nutre dela. Quando você ri de uma sátira, você está, na verdade, sendo levado a refletir sobre as estruturas que governam o seu mundo. O riso, nesse caso, não é só entretenimento, mas uma forma de resistência. Vamos aprofundar essa análise com outro exemplo. Em As Viagens de Gulliver, vemos como sociedades fictícias servem de espelho para exagerar e criticar os absurdos da realidade. A descrição dos liliputianos, com sua obsessão por hierarquias e formalidades exageradas, é uma sátira mordaz às intrigas e disputas políticas da Inglaterra do século XVIII. E quando Swift descreve a terra dos Brobdingnagianos, a sociedade de gigantes, ele usa a perspectiva de Gulliver, um homem pequeno naquele mundo, para contrastar as noções de poder e moralidade. O rei de Brobdingnag, após ouvir Gulliver entusiasticamente sobre a invenção da pólvora e das armas de fogo europeias, reage com repulsa. Certamente algum gênio maligno, inimigo da humanidade, deve ter sido o primeiro a concebê-las. Aqui, Swift não apenas critica as máquinas de guerra, mas toda a noção de progresso técnico sem moralidade. É uma crítica afiada ao colonialismo europeu e à maneira como a tecnologia foi usada para dominar e destruir outras civilizações. Outro grande nome da sátira é Molière, dramaturgo francês do século XVII, cuja comédia O Tartufo é uma obra-prima do gênero. Molière usou o teatro para expor a hipocrisia religiosa e moral de sua época. O personagem Tartufo, um falso devoto que engana uma família para obter poder e riqueza, é uma sátira ao fanatismo e à falsidade. O impacto da peça foi tão grande que ela foi censurada, e Molière enfrentou grandes dificuldades com a Igreja Católica e o governo francês, que se sentiram diretamente atacados pela obra. Falando em censura, Voltaire também não escapou da fúria dos poderosos. O autor de Cândido usa a jornada absurda do protagonista para satirizar o otimismo filosófico de sua época, personificado pelo filósofo Pangloss. Através de tragédias e catástrofes, Voltaire demonstra como essa visão utópica do mundo é, na verdade, uma completa negação da realidade. E temos ainda a obra de Rabelais, Gargantua e Pantagruel, que mistura comédia, crítica social e filosofia. O exagero nas aventuras dos gigantes Gargantua e seu filho Pantagruel é uma crítica à igreja, à política e à educação da época. Um trecho famoso da obra é a Carta a Pantagruel, em que Gargantua dá ao filho conselhos sobre a vida e o aprendizado, satirizando o sistema de ensino medieval, que ele considerava retrógrado. Esses exemplos mostram como a sátira é uma ferramenta poderosa e universal.
Ao longo dos séculos, ela tem servido para expor as fraquezas humanas e as falhas nas instituições, usando o riso como arma. No entanto, o preço da sátira sempre foi alto. Muitos satiristas enfrentaram exílio, prisão ou censura porque a sátira não perdoa. Ela revela as verdades incômodas e, como Juvenal e Swift provaram, poucos podem suportar o peso da verdade quando ela é dita com humor e ferocidade. A pergunta que fica é: por que a sátira continua tão relevante? A resposta é simples: porque o mundo continua cheio de injustiças, de hipocrisias e de absurdos. E enquanto houver algo para ser criticado, haverá satiristas prontos para transformar essas falhas em arte. Afinal, quem não gosta de rir e ao mesmo tempo sentir que está desafiando o sistema? Se você gostou dessa jornada pela história da sátira, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. O que achou das críticas de Swift, Juvenal e Horácio? Ou quem sabe tenha um satirista favorito que não mencionamos aqui? Queremos ouvir a sua opinião. Boas leituras e até a próxima.